Questão número 3, meus feras. Vamos lá. A natureza... Deixa eu só mudar de cor aqui. Botar sempre um amarelinho, né? Vamos lá. A natureza eletroquímica da corrosão por meio aquoso, ou seja, em água, foi confirmada de forma inquestionável no início do século passado. Uma experiência clássica que ilustra a formação bem clara da reação eletroquímica. Você sabe que a reação eletroquímica é uma reação que ocorre troca de elétrons, né? Você tem íons e há uma troca de elétrons, tem oxidação e redução, envolvendo o processo de corrosão do aço, carbono e da gota salina. Nessa experiência, uma gota de solução de Na3 é vertida sobre uma superfície finamente lixada de aço carbono. A corrosão também acontece uma pequena quantidade, a solução também contém uma pequena quantidade do indicador ferricianeto de potássio, que se torna, agora importante nas cores, tá galera? Azul, na presença de íon ferroso. O íon ferroso é o Fe mais 2, certo? Fica azul, né? Que chama azul da Prússia. O indicador fenolftaleína, que se torna rosa na presença de OH-. Então você aumenta a concentração de OH-, o indicador vai ficando rosa. Quando a gota por cima, observa-se que logo no início aparecem pequenas áreas, dando a coloração azul, tanto a coloração azul como rosa, distribuídas ao acaso sobre a superfície do aço, que a gente chamou de distribuição primária, conforme vai ilustrar na figura 1A. Após certo tempo, no entanto, a distribuição dessa área altera-se, conforme mostra a figura 1B, ficando a área rosa na periferia da gota e a área azul no centro, aparecendo entre as duas áreas uma precipitação de coloração marrom, na distribuição secundária. Bom, então nós temos aqui a figura 1, a figura 2, você vê aqui que no centro ficou azul, na periferia ficou rosa e no meio ficou marrom. Aí ele fala o seguinte, a figura 1, aspecto da gota salina, vista de cima, logo no início do ensaio, distribuição primária. Então, essa é essa aqui, galera, ó, distribuição primária, essa informação que veio antes aí. E o centro, um tempo depois, distribuição secundária, que é a outra informação aqui. Bacana? Beleza. Aí ele me mostra uma figura, né, que ele fala o seguinte, a figura 2, a gota salina vista de lado, na distribuição secundária, certo? Ou seja, nessa distribuição aqui, na 2. Beleza? Como indica. Então, na verdade, isso aqui é uma bolha, só para você ter uma noção, isso aqui é a bolha, certo? A gota, desculpa, a bolha, é uma gota, certo? Porque a bolha sobe, né? A gota. Então, se você observar aqui, ó, o que é que está acontecendo? Vamos analisar essa gota antes da gente ir para a pergunta, porque as perguntas... Aí ele pergunta o seguinte, a formação da cor rosa na periferia é provocada pela... É simples, você está vendo a cor rosa está onde, galera? A cor rosa está aqui, ó. Beleza? Olha a cor rosa aí, certo? Então, presta atenção. Primeiro, o oxigênio. Eu vou até diminuir aqui um pouquinho. O oxigênio entra na gotinha, reage com O2, você está vendo o sentido das setinhas aqui, ó, e forma OH-. Beleza? Então eu já tenho a primeira reaçãozinha aí. Oxe, Sandrão, eu tenho a primeira reação? Tem, certo? Primeiro, que a formação da cor rosa, de acordo com a informação da fenolftaleína, ela só fica rosa se você aumentar a concentração dos íons OH-, certo? Se você aumentar essa concentração.
Então é bem simples. Para aumentar essa concentração, eu estou aumentando quem, galera, também? Junto, eu estou aumentando o pH. Então, galera, o que é que vai acontecer? Se você aumentar a concentração dos íons OH-, você vai diminuir a concentração do pH. Mas aqui, nesse cantinho aqui, eu já tenho uma reaçãozinha aqui acontecendo. Qual é a reaçãozinha que você tem aí, Sandrão, que está acontecendo? Está acontecendo isso aqui, ó. Naquele cantinho lá, tá? Rosa. O que está acontecendo é que a água está reagindo com o O2, que está entrando na bolha, certo? E aí, você observe que ele vai reagir com 2 elétrons. Oxe, Sandrão, 2 elétrons aonde? Aqui, ó. Olha bem aqui o ferro aqui, ó. O ferro se transforma em ferro mais 2, ou seja, ele sofre oxidação, ele perde elétrons. Olha aqui os 2 elétrons aqui. E o sentido da setinha aqui, ó. Observa aqui a setinha, tá vendo? Ó? O desenho, ele é bastante explicativo, certo? E você pode ver que esse ferro mais 2, por difusão, ainda reage com O-, forma primeiro o o hidróxido de ferro 2, depois reage com O2 e forma o óxido de... com o negócio de óxido na cabeça. O hidróxido de ferro 3, que aí vai formar aqui a ferrugem aqui, ó. Certo, galera? Beleza? Que ainda reage com aqui ó, e formar o Fe3O4, certo? Ou formar um precipitado, né? Marrom, que é o intermediário da reação aí. Beleza? Bom, essa reaçãozinha aqui, só para a gente completar, você vai ver aqui no final, ó. Opa, eu voltei, né? Você vai ver aqui, ó. Vou repetir, tá? Olha aqui, ó. O O2 reage com a água, olha o sentido da setinha, com os 2 elétrons, né, que o ferro perdeu, e forma OH-. Então, vou botar aqui o OH-, né? Vou botar aqui o OH-. Beleza. Só que eu tenho que fazer o balanceamento, né? Eu tenho 2 elétrons aqui, se eu tenho 2 elétrons aqui, aqui também tem que ter 2 elétrons. Como é que eu faço o balanceamento? Quem assistiu a aula de Sandrão sabe. Eu tenho que balancear as cargas dos íons, né? Ou seja, a quantidade de elétrons tem que ser igual. Então eu vou ter que botar um 2 aqui na frente. Quando eu botei um 2 aqui na frente, embora lembrando que o balanceamento é o que menos interessa aqui, tá, galera? Mas eu vou fazer o balanceamento para vocês aqui agora. Então vamos lá. Então boto o 2 aqui, 2 vezes menos 1, menos 2, bate com os 2 elétrons que estão aqui no reagente. E botar um e-mail aqui para fazer uma água, um oxigênio com oxigênio, beleza. Nessa reação aqui, a gente vê que o oxigênio aqui ele é menos 2, aqui ele é 0 e aqui ele é menos 2. Certo? Beleza? Então, o que acontece aqui? Você observe que eu tenho uma redução de oxigênio aqui, né? Beleza? O oxigênio ocorre uma redução. Beleza? Pronto. Porque de 0 para menos 2 sofre uma redução. Sobre o desenho, o que a gente está vendo aqui? A gente já está vendo que, voltamos aqui, né? Algumas, só para a gente relembrar aqui, ó. O O2 entra na gotinha, como a gente falou. O ferro perde elétrons aqui para essa reação, se transforma em íon ferro. Esse íon ferro, olha, você vai reagir com esse O2, OH-, desculpa, vai formar o hidróxido ferroso, depois de se transformar em hidróxido férrico, vai formar o marrom, que depois vai formar aqui o tetróxido de triferro, que a gente vai aprender em funções, que é pela ordem, é o próximo assunto. Embora eu já tenha gravado no canal
algumas aulas, mas eu vou completar essas aulas fazendo o curso bem completo de funções inorgânicas importantíssimos para quem quer ter êxito no Enem ou em qualquer outro vestibular. Então, beleza, nós temos aí já, né, o que acontece, né, o precipitado formado, que é a ferrugem, né, junto os dois aqui, né, como eu falei, beleza? Então, o precipitado formado, que é a ferrugem, que é uma mistura desse Fe, deixa eu fazer outra coisa aqui, que é a mistura desse FeOOH com o tetróxido. Certo, galera? Beleza? Você observa que uma coisa importante, né, nessa nossa brincadeira, que o hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3 é o intermediário da produção da ferrugem, né? Beleza? Antes de chegar nela, você tem a formação desse cara. Bom, analisado um pouco o que acontece dentro de uma bolha para a formação da cor rosa, lembrando, se a cor é rosa, a fenolftaleína, isso ele falou aqui no vídeo, tá? A fenolftaleína, ela, onde é que ele falou, Sandrão? Aqui, ó, a fenolftaleína que se torna rosa na presença de OH-, certo? Então, se eu tiver uma grande quantidade de OH-, é porque o pH está diminuindo. Aí misturou um pouco aí de equilíbrio iônico, né? Então, vamos lá. A formação da cor rosa na periferia da gota é provocada pela quê? Pela oxidação do ferro na presença do carbono. Bom, é incorreto, né? Porque a oxidação do ferro na presença do carbono, você vai ter assim, o ferro vai se transformar em ferro mais 2 elétrons. Beleza? Não é. A cor rosa está de acordo com a produção de OH-. E qual é a reação que está provocando a reação de OH-? É justamente a reação em que a água reage com O2. Certo? Então vamos lá. A precipitação do hidróxido férrico. Não, a precipitação do hidróxido férrico é aquilo que a gente já falou, né? Quando o hidróxido férrico, que eu falei aqui, ó, que é esse cidadão aqui, ele forma a ferrugem, que é o Fe, aqui, ó, o Fe, de novo, vou apagar aqui, tá? Olha só, que é esse cara aqui, precipita em FeOH e o tetróxido de ferro. Beleza? Letra C. A redução do oxigênio proveniente do ar atmosférico. Beleza, correto. A cor fica rosa, porque dentro da gotinha tem fenolftaleína, porque a concentração dos íons OH- aumenta. Vamos olhar aqui, ó. O O2 reage com água, com 2 elétrons que veio do ferro, que perdeu aqui, né, os 2 elétrons para se transformar em um ferro, produzindo quem, galera? Produzindo o OH-. E a produção de OH- é que dá justamente a coloraçãozinha rosa. Tá aqui, ó, na bolhazinha aqui. E aqui também, nesse cantinho aqui. Certo? Isso acontece por quê? Porque de acordo com a nossa reação aqui, ó, o oxigênio, ele sofre redução. Então, letra C, correto. Já estamos aqui, então vamos ver as outras, né? Formação do hidróxido ferroso. Aqui eu já deixei aqui pronto, ó. O ferro reage com não, na verdade foi a precipitação do hidróxido de ferro, não foi? Formação do hidróxido ferroso. A formação do hidróxido ferroso. Eu pensei que tinha feito essa reação já. Formação do hidróxido ferroso. O ferro mais 2, que está aqui, reage com O2. Então, o ferro mais 2 reage com o OH-, formando hidróxido de ferro 2. Ou seja, você está diminuindo a concentração do cara, então não vai ficar rosa. Certo? Diminuição do pH. Não, você já sabe que o aumento da concentração dos íons OH- provoca a diminuição do pH. Então, letra C. Bacana, galera?
Vamos para a próxima. Questão número 4. Estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellitus, doença evidenciada pelo excesso da glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações sequenciais na superfície do biochip, entre a amostra do soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e o reagente iodeto de potássio, KI, conforme mostra a figura. Então, no primeiro eu tenho aqui, antes da adição do soro, eu tenho uma enzima no meio, o iodeto, aí após a adição do soro, o soro passa para a bolinha ali e a corzinha fica laranja, onde é o, pelo que entendi, né? Mas vamos lá. Após a adição do soro sanguíneo, o fluxo desloca espontaneamente da esquerda para a direita ao fluxo, promovendo reações sequenciais, conforme 1 e 2. Na primeira, a conversão de glicose do sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio. Beleza, a primeira está aqui. Na segunda, o peróxido de hidrogênio reage com o íon iodeto, gerando o íon triiodeto, água e oxigênio. Tá, beleza, está aqui. O tipo de reação que ocorre na superfície do shape são análise, síntese e oxidação. Vamos ver. Análise. O que é uma reação de análise? Análise é quando você tem dois ou mais compostos e se transforma em um. Já está fora, né? Porque aqui eu tenho 1, 2, 3 e eu estou produzindo 1, 2. Está fora. Então, você está fora. Síntese é o contrário da análise, né? Ou seja, seria o A... desculpa. O primeiro que eu fiz o primeiro aqui é síntese. Análise é o A se decompondo em B e C, por exemplo. Certo? Então, a síntese e a análise estão fora. Oxirredução. Vamos ver agora. Você vê que é uma questão grande, mas a pergunta é bem simples, é só ir ver se houve oxirredução, né? Vamos ver. Primeiro, o oxigênio aqui, o NOx é quanto? 0, Sandrão. Toda substância, o NOx, toda substância simples, o NOx é 0. E aqui no composto, no mínimo não, né? Como ele só está ligado a carbono e hidrogênio, o NOx dele aqui é menos 2 e no peróxido é menos 1, cara. Houve uma variação do NOx aí, do oxigênio, não foi? Beleza? Então, daqui para cá, tanto daqui para lá quanto para o outro, ele sofreu de 0 para menos 2, sofreu uma redução. E se tem uma redução, pode procurar um cara que tem uma oxidação. A oxidação, no caso, você não precisa nem achar, mas se você fizer a estrutura da cadeia, você vai ver que esse carbono aqui, não todos, lógico, né? Tem um NOx médio de 0. Certo? E aqui vai ter um NOx médio de 1/3. Então você vai ver que ele sofreu oxidação. Então a primeira reação é de oxirredução. Então a segunda tem que ser também, porque tem que ser as duas, né? Beleza? Então vamos ver. No caso do peróxido aqui, ó, o oxigênio é menos 1 nos peróxidos. O iodo aqui é menos 1. Só que o iodo aqui é 0. Opa, e na água aqui é menos 2 e aqui é 0. De menos 1, vamos fazer logo o iodo. De menos 1 para 0, ô meu velho, daqui para cá, o cara sofreu o quê? Do coração, né? O cara sofreu oxidação, aumentou o NOx. Então, o O2 sofreu redução? Sofreu, Sandrão. De onde para onde, cara? Daqui para o 0 do oxigênio, ele sofreu... Desculpa, não. Ele sofreu oxidação também, né? Vamos fazer para onde ele sofreu redução. Sofreu redução do menos 1 para o menos 2. Aí ele sofreu o quê? Redução. Então, as duas reações... Essa questão foi do Enem de 2019. Não foi uma questão difícil. Aqui, ó. É uma reação letra C. As duas, tipo de reação que ocorre na superfície do chip, nas duas reações. Oxirredução. Bacana? Então, beleza? E encerramos, né? Assim, pelo menos até o dia que eu estou gravando essa aula, encerramos aí as questões Enem. São questões parecidas com o Enem ou
questões que são do Enem. Bacana, galera? Obrigado por ter ficado até o final e um abraço, sucesso, fui!